passada. Hoje eu vou explicar um pouquinho melhor dele, para ficar mais fácil, então, para vocês estarem fazendo também, tá? Eu vi que agora ainda ninguém entregou, mas eu vou aumentar o prazo de envio dele, que é um croquis para vocês escolherem algum ambiente de casa. Eu, particularmente, escolheria tipo cozinha e lavanderia. Eu acho que é mais fácil para vocês fazerem um croquis indicando, por exemplo, onde tem produto químico, que seriam os produtos de limpeza, aonde tem tomada, que seria então um risco elétrico, mesmo que se fosse um risco baixinho, né? Que ninguém tem, às vezes em casa, né, vai saber, mas se por acaso vocês tiverem algumas tomadas assim com fio desencapado, daí é claro, fica um perigo maior, né? Mas risco de acidente com faca, garrafa, alguma coisa assim, vocês podem fazer esse desenho. Eu vou mostrar para vocês os slides da aula de hoje, dali, logo no comecinho eu já vou relembrar do trabalho, mas eu vou aumentar um pouquinho mais de prazo, tá bom? Para vocês fazerem, então, esse trabalhinho. Pode fazer na mão mesmo, uma pinturinha, assim, né? Ele é um trabalho bem tranquilo de fazer, mas ajuda a lembrar quais são os tipos de riscos. Pode falar, Viviane. Ai, professora, muito obrigada por aumentar o prazo. Porque eu estava tentando fazer ele agora, mas o meu computador tá me judiando. Imagino, não, mas não se preocupem. E daí pode, assim, se quiser fazer no Paint, ou quer fazer no Word, só uns quadradinhos, assim, o que fica É, mais eu tô fácil. tentando fazer ele no Excel, só que o meu computador ele tá travando toda hora. Mas o meu ontem também deu uma travada lá. Daí o ruim é que quando parece que ele descobre que você não tá Sim, é o dia que a ali gente mais funcionando. precisa. Bem isso, e daí quando você vai ver, ele ainda aperta até para atualizar, né? Daí fica aquele lá, Sim, 50%, 70%, então, bem assim mesmo. mas não se preocupe. Eu vou então começar aqui o compartilhamento da tela, daí quando chegar no trabalhinho eu já falo um pouquinho mais. Mas vocês podem fazer na mão, se quiserem fazer só uns quadradinhos, assim, aí esse quadradinho aqui é a geladeira, essa daqui é a pia, uma coisinha bem simples. É mais para vocês conseguirem identificar risco. Né? Então fica fácil assim de falar, não, risco com produto químico, né? Detergente, que boa, né? Às vezes se a pessoa não se cuidar, ela pode até fazer uma queimadura, né? Fogão tem um risco de incêndio, então daí você já vai, sabe que no fogão vai colocar lá uma bolinha vermelha. Agora fica a critério de vocês, se vocês acham que tem um risco maior ou menor de proporção. Então, se for um risco pequeno, igual eu estava comentando, não, aqui as tomadas são seguras, então daí você vai colocar o risco do choque bem pequenininho, né? Então podem ficar tranquilos com relação a isso. Então, aqui só lembrando um pouquinho do que a gente vai entrar nesse tópico da nossa aula, né? É sobre os primeiros socorros, os riscos elétricos, a gestão de segurança e saúde do trabalho. A gente já começou a falar um pouquinho disso na aula anterior, e hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo desses termos. Só a ergonomia que não, a ergonomia a gente vai deixar ainda para uma outra aula, né? Mas a gente já citou um pouquinho sobre a ergonomia, sobre a importância da pessoa estar num ambiente de trabalho com boa qualidade de luz, boas condições de higiene, aquele local onde a pessoa vai ter aonde esquentar a comida dela, onde ela tem uma cadeira adequada. Depende assim muito do trabalho do funcionário, né? Se ele fica de pé o dia inteiro ou se ele fica sentado no escritório. Mas quando a gente se refere assim à ergonomia, ele acaba sendo bem amplo, né? E nos lembra da ideia que não é só quem é chão de fábrica ou quem carrega peso, trabalha com material elétrico ou material que seja inflamável é que corre o risco. Até mesmo quem está num escritório corre o risco de estar com uma posição errada e daí ter esses problemas de saúde. Mas a ergonomia a gente vai falar depois numa aula só dela mesmo, assim. A gente vai ver vários aspectos, até eles explicando assim como que você vai se abaixar para pegar o material, que tipo de equipamentos a indústria ou a empresa tem que fornecer para os funcionários. Então, igual a gente viu um pouquinho na aula passada, a mesa tem que estar numa altura adequada,
tem que ter aqueles mousepads, provavelmente com aquela almofadinha no punho, para evitar, então, na hora que ele fica clicando no mouse, assim, não vai causar esforços repetitivos. Então, a ergonomia ela é bem ampla, né? E a gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso na próxima aula. Na aula de hoje, o nosso foco vai ser lembrar um pouquinho da gestão da segurança do trabalho, que é esse cuidado que justamente as empresas têm o desejo de fazer e receber a certificação. Então, quando a gente fala lá da ISO 14000, a ISO 9000, que é a ISO de qualidade, ou a 14000, que também entra do meio ambiente, a gente vê que as empresas, elas até prezam, né? Elas ficam com um diferencial quando elas conseguem receber a certificação da ISO. Então, o pessoal vai até eles e vão verificar, assim, todos os processos. Todos os setores, vão ver se todos os setores estão com sinalização adequada, se promovem segurança, se não vai correr nenhum risco de acidente. Então, eles deixam, assim, tudo bem especificado do que eles têm que tomar o cuidado, né? Então, dentro dessa gestão, a gente tem a necessidade deles definirem a estrutura operacional. Então, cada um dos servidores, dos trabalhadores, tem que saber exatamente qual que é o papel dele, né? Então, é claro que a gente conversou e sabe que temos a da CIPA, a comissão interna, né? E dentro da comissão, a gente tem uns funcionários responsáveis em estar passando a informação para o chefão lá, dizendo, olha, alguma coisa aqui não está funcionando, o pessoal está reclamando disso, ou a luz está ruim, o pessoal está reclamando que aqui dentro está muito abafado, ou que o ar-condicionado estragou. Então, vai ter aquele rapaz, né, que ele normalmente é, às vezes, técnico em segurança do trabalho, ou ele apenas foi eleito pelos funcionários, como aquele que vai estar passando a informação para evitar os acidentes, né? Então, antes de mais nada, tem que definir quem que vai fazer cada um dos serviços. Justamente para evitar que, no caso, quando eles vão tentar a certificação e os fiscais, eles também vão até o local para ver se está tudo certinho, fica aquela coisa perdida, né? De falar assim, nossa, mas quem que cuidou dos documentos de saúde, né? Os exames admissionais para entrar, ou os exames demissionais quando o pessoal já saiu, ou até mesmo aqueles exames de rotina, que são os exames periódicos que todo ano os funcionários têm que fazer. Então, tem que ter alguém deles que vai ser aquele encarregado de ter a pastinha toda organizada para mostrar. A mesma situação tem que ter aquele que vai ser responsável por estar indicando que os equipamentos estão passando por avaliação, que os equipamentos eles estão calibrados, né? Então, ainda mais quando a gente tenta uma certificação de qualidade dessa ISO 9000, eles vão, inclusive, ver os equipamentos. Eles olham lá e perguntam, quanto tempo que você não faz uma calibração desse equipamento? Será que o resultado que você está passando nos seus laudos, eles são verdadeiros ou não? Então, fica essa dúvida, e dali um dos pontos para você mostrar que realmente você se preocupa com a qualidade do serviço, é você indicar, então, nas certificações, e está lá com um papelzinho mostrando, ó, veio o técnico responsável por esse equipamento, né? Então, por exemplo, num laboratório, né? Às vezes tem lá uns equipamentos de microscopia, espectroscopia, né? Que ele vai analisar quais são os compostos químicos que tem naquela mistura. Análises, por exemplo, de DBO, DQO. Então, ele precisa, sim, sempre estar calibrado. Quando o equipamento ele começa a ficar assim meio desequilibrado, igual a gente fala, né? Ele vai dar um resultado diferente do que é possível. E dependendo do laboratório que vocês vão trabalhar, eles vão querer assim que dê o resultado exato, né? Alguns tomam cuidado até com aqueles números depois da vírgula, assim, sabe? Então tem que ter essa característica de estar com o equipamento calibrado, ter tudo anotado nos papéis. Quando que foi um técnico especialista lá para resolver o equipamento, quando que ele foi equilibrar para ver se está tudo dentro do prazo, e também verificar outras condições, como os equipamentos de segurança, para ver se então as máscaras são adequadas para aquele tipo de serviço, se os extintores estão dentro do prazo de validade. Então, se tiver algum incêndio,
se vai ter a saída de emergência, se vai ter ventilação, se vai ter aquela porta corta-fogo, né, que eles só apertam e o pessoal sai correndo com mais tranquilidade, se tem as sinalizações. Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, por isso que dentro da estrutura dos funcionários, alguém ou algumas pessoas, daí depende de como que a empresa vai delegar os cargos, né? Às vezes ela prefere colocar tudo só uma pessoa responsável por isso. Às vezes ela divide, né? Um vai ficar responsável pelos documentos de saúde, o outro fica com os documentos dos equipamentos e o outro vai ficar verificando a questão dos EPIs, extintores e assim por diante. De qualquer maneira, cada um sabe já a sua responsabilidade. Então, quando o fiscal chegar, ou dentro igual daquela inspeção oficial que a gente falou, os bombeiros, ou quando eles querem fazer uma certificação, receber a ISO, quando chegarem no pessoal, a primeira coisa que eles vão falar, vão sentar no escritório com vocês e vai pedir, eu quero ver a pasta dos documentos. Daí eles vão ver tudo, né? Isso sem falar assim, que não adianta também dizer que, não, tá tudo bem, o extintor tá tranquilo. Eles vão lá, extintor por extintor, realmente ver se a data de validade estava boa, estava dentro do prazo ou não, ou, por exemplo, se aquele extintor é o mais adequado, se ele está em boa condição de local de fácil acesso e também um local onde provavelmente ele não vai sofrer com incêndio tão fácil. Então, o extintor normalmente vai ficar num ponto mais longe das tomadas ou de outras fontes elétricas, porque às vezes é na tomada que começa o primeiro choque, né? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, essa questão de choque também. Então, é muito importante ter esse tipo de cuidado. Então, o primeiro ponto na gestão da empresa é definir e delegar o serviço de cada um. Depois, verificar as atividades do planejamento. A gente vai ver, assim, durante a semana, a gente vai receber tais amostras de uma empresa que quer fazer análise de um rio, por exemplo, e daí ela quer ver tudo, quer ver todos os parâmetros. Vamos dizer que ele quer ver pH, temperatura, oxigênio dissolvido, quer que vocês façam uma análise de DBO, DQO, carbono orgânico, às vezes pedem até alguns compostos mais específicos, como fenóis, também tem características microbiológicas, que eles querem saber se naquele rio, por exemplo, teve alguma contaminação com esgoto, né? Então, daí ele tem que fazer coliformes fecais também, coliformes totais. Então, imagine você sabendo, no laboratório, que vocês vão receber várias análises para aquele dia, para aquela semana, né? E a primeira coisa que tem que fazer é esse planejamento, que seria, então, você tendo uma agendinha, qual que é o primeiro tipo de análise que vai fazer e qual que vai ser, então, a ordem de prioridade. Por quê? Algumas análises você tem que fazer na hora que recebe, que é o caso do oxigênio, o caso também da temperatura, as condições assim do dia, dizendo se quando fizer a coleta estava chovendo ou não, se tinha muito vento, tudo influencia, sabe? Mas a primeira coisa que tem que fazer é analisar a temperatura e oxigênio dissolvido. Então, esse é o primeiro planejamento. Às vezes, eles até pedem que, se não forem vocês que vão lá coletar, por exemplo, tem dois tipos de condições. Às vezes, eles contratam um laboratório para você ir até lá, aquele rio, fazer a coleta da água, ou às vezes, a pessoa, a empresa lá que está te contratando, eles mesmos fazem a coleta, mas eles levam até na porta do laboratório. Então, dali depende de como que vai ser essa condição de trabalho para vocês. Se vocês mesmos tiverem que ir lá no meio ambiente, fazer a coleta da água, ou coleta do solo, depende do tipo de característica, né, do que vocês vão analisar. A coleta do efluente, que muitas vezes a gente também tem que fazer esse tipo de análise. Então, a indústria produz o efluente lá, a gente tem que ir lá coletar. Mas tem essa condição também deles levarem para o laboratório. Então, fica assim a critério do contratante, né? Mas caso vocês vão lá, vocês vão ter que levar junto um equipamento básico para poder medir a temperatura e o oxigênio. Isso é o básico, o primeiro ponto. Por quê? E anotar também as condições
desculpa, as condições do meio ambiente. Então, vocês vão falar, estava chovendo ou não? Estava com vento ou não? Vocês vão colocar a amostra d'água num frasquinho bem fechado também. Então, evitando que novos oxigênios venham estar aquela agitação entrando naquela mistura e vai dar um resultado diferente. Então, você faz essa análise, daí chega no laboratório, você já tem esse planejamento. Então, no caso da DBO, a DBO 5, ela demora 5 dias para ficar pronta. Então, você tem que pensar, bom, se eu vou coletar na segunda, daí vai ficar segunda, terça, quarta, quinta, na sexta eu vou ter resultado. Pode ser? Beleza, pode ser. Então, na segunda eu posso coletar e fazer a DBO. Eu já sei que na sexta-feira eu vou ter resultado. Mas se a empresa não trabalha, por exemplo, sábado ou domingo, ela já vai saber que na terça ou na quarta ela não vai poder começar a fazer DBO, porque vai cair num domingo e nenhum funcionário vai lá domingo na empresa, no laboratório, só para ler isso, né? Então ele já sabe, opa, então na quarta-feira eu não vou fazer, que seria quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então quarta eu não vou fazer análise de DBO. Eu posso fazer quando? Na quinta, que daí quinta eu vou contar mais 5 dias, então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então na segunda, beleza, eu posso fazer análise. Então esse que é o planejamento, é evitar que você comece a fazer uma análise e vai chegar que vai cair num dia que ninguém vai trabalhar, ou é um dia que é feriado, onde é que é domingo. Então, por isso que tem que ter esse planejamento com relação à atividade. Além disso, quando a gente fala de planejamento, não é só você escolher assim, segunda eu vou fazer DBO, na terça DQO, na quarta eu vou ver coliformes, né? Então, não é só isso. Tem que lembrar também que você tem que olhar no estoque dos equipamentos e dos nossos produtos químicos, se você tem tudo, né? Já para evitar que se outra empresa te contratar e falar assim, não, eu tenho mais uma amostra aqui, daí você vai olhar teus produtos químicos e está faltando material, né? Ou falta material, ou acabou o produto químico, até você comprar mais material dali para fazer a análise, isso acaba também te atrapalhando e a amostra ela vai envelhecendo. Então, quando faz a coleta, tem que então estar com tudo planejado. Você tem que ter material, tem que ter equipamento, tem que ter os produtos químicos e tem que se programar certinho durante a semana como que vai ser essas análises. Depois, tem a parte de definir as responsabilidades. Então, às vezes, dependendo de como é aquela semana, ou dependendo da forma como o laboratório trabalha, ele divide assim: quem for fazer a análise é o responsável pela limpeza daquela vidraria. Porque, assim, tudo que vocês forem fazer de análise tem que depois lavar aquela vidraria, tem que depois colocar na estufa, né? Tem que estar higienizando, matando todo tipo de micro-organismo. Não pode deixar detergente, porque senão o detergente também vai dar um resultado diferente, negativo, né? Então, acaba tendo também que delegar essa responsabilidade. Às vezes, eles dividem assim também. Um vai fazer análise, o outro escreve o laudo, e um terceiro vai ficar como comunicação para poder passar os resultados para quem contratou a gente. Então, às vezes, eles dividem isso. Um lava, um analisa, um faz o relatório, o outro entra em contato. Isso quando tem bastante pessoas, né? Agora, e quando não tem, né? E às vezes a demanda é grande, porque nem sempre é uma empresa só que vai contratar vocês, às vezes vem 3 de uma vez. Então, tem que ter todo esse cuidado para saber direitinho quem que vai ser responsável. Porque senão depois vai chegar lá no final da análise e dali a pessoa não foi responsável, ela misturou as informações, vai dar o resultado de uma qualidade da água, por exemplo, para uma empresa que tinha pedido efluente. Daí a pessoa vai olhar lá e vai falar, ué, mas não faz sentido, não era a minha análise. Daí quando vai ver, nossa, é que teve uma mistura no laboratório. Então, esse tipo de problema não pode ter. E é por isso que tem esse sistema de gestão que é um cuidado, então, dando a responsabilidade para cada um. O que seria mais adequado nesse caso seria assim, cada um dos funcionários ficarem responsáveis por um orçamento, por um projeto. Então, ele que vai fazer todas as análises, que vai lavar a vidraria e que vai escrever o relatório para aquela empresa. Daí chegou uma outra empresa B,
Daí já não vai ser, por exemplo, a Ana que vai estar fazendo essa análise, agora é a Luana que vai fazer. Então, daí cada uma vai sendo dividida desse jeito. Também é preciso verificar os recursos necessários. Então, se eu preciso de um computador de qualidade, se o meu equipamento precisa estar calibrado, se eu preciso comprar mais vidraria, porque aquela que tinha que quebrou, então tem que também ter essa informação. E tem que também ter o estabelecimento das práticas e dos procedimentos. Não adianta falar assim, eu vou fazer análise de DBO, mas nem lembra cada uma das etapas. Mas para facilitar, todos os laboratórios eles já têm assim uma agendinha, né, um caderninho, um livreto até, e muitas vezes eles são assim de fácil manipulação, que daí eles colocam em cada página um tipo de análise. Inclusive, eu tenho um desse documento, se vocês quiserem eu passo para vocês, que ele é assim, página por página, falando o tipo de análise. Então, uma fala assim, como que você vai fazer DBO? A outra página, né, outro capítulo, ele fala assim, como que você vai fazer análise de DQO, cromatografia, se vocês quiserem, daí depois vocês me avisam que eu mando para vocês. É um documento legal de terem, que dependendo de onde vocês forem trabalhar, vocês... É claro que ninguém vai lembrar assim de cabeça, etapa por etapa, até mesmo como que vai preparar aquela solução química, né? Então, quando tem esse tipo de documento, essa apostila, ela facilita, então, para você se achar. Então, se vocês quiserem, depois vocês põem ali no chat que eu mando para vocês, tá bom? Fica fácil para vocês estarem analisando e depois, quando tiver que fazer essas análises, assim, DBO, que é onde vocês forem trabalhar, pelo menos você já tem tudo resumido lá. É bem legal isso, porque às vezes dizia assim para você ter, preciso fazer análise de DQO, mas que produto químico que eu preciso ter? Né? Eu tenho que preparar uma solução. Então, daí ele diz lá, etapa por etapa, ó, mistura tantas gramas disso com tantas gramas daquilo outro, deixa em repouso, tá? Então, se vocês quiserem, eu coloco para vocês no AVA, daí depois vocês põem ali do ladinho. Daí, então, além disso, a gente tem, por último, né, que é a questão de identificar os perigos e o controle dos riscos. Então, aqui está controlo, vamos arrumar aqui já. Depois eu ponho para vocês o slide também ali no AVA. Então, quando a gente fala da questão dos riscos, é aquilo que a gente já falou. Opa, eu vou mexer com ácido. Então, eu já sei que eu vou ter que ir na capela, ligar o exaustor, e eu vou ter que, então, estar com uma boa ventilação para aqueles gases não me machucarem, não darem problemas respiratórios, ardência nos olhos. Então, opa, se eu vou mexer com ácido, eu vou colocar a máscara que é especial, eu vou então colocar a luva, que é aquela que não vai corroer, eu vou ligar a capela, o exaustor tem que estar funcionando, para que eu não respire esse gás e venha me fazer algum mal. Então, quando a gente já sabe o que vai ter que analisar, a gente então já tem de antemão um controle do risco, o que eu vou ter que fazer. Além disso, tem aquela situação de ter também já a apostilinha com todas as informações daquele produto químico, né? O FISC, que a gente já viu na aula passada, inclusive aquele losango do perigo, para dizer, olha, se esse produto é inflamável, o que eu tenho que fazer para evitar um problema? Ou qual que é o tipo de material que eu não posso misturar, porque senão ele vai explodir. Então, é bacana sempre também ter isso, né? Só que se você sempre está fazendo a mesma análise, sempre está no laboratório de água lá, sempre está fazendo DBO e DQO, fica mais fácil, você já sabe de antemão como proceder, se vazar alguma coisa, se cair no chão, como que você vai recolher, né? Então, por exemplo, caiu o ácido no chão, mesmo que você já tirou com a luva, você tem que lembrar, né? Não, eu vou colocar a luva de novo, eu vou colocar a máscara, eu vou tentar ligar aqui, né, um setor de ventilação, um ar ou ventilador mesmo, porque eu sei que daí o ácido que caiu ele pode liberar os voláteis, que são essas poluições mais de vapores, né? Então, o que você vai fazer? Você já sabe que se caiu no chão, vazou alguma coisa, eu não vou mexer sem luva, porque senão com um risco maior de me machucar. Então,
Esse controle é o que a gente entra na gestão dos riscos. Então, a gente viu que dentro da empresa, seja na área administrativa, seja no chão de fábrica, seja num laboratório, a gente tem esse ciclo que ele vai indicando o que você tem que estar fazendo todos os dias para planejar o seu serviço. Isso você pode usar para casa, pode usar para suas coisas no dia a dia mesmo, que seria o quê? Primeiro você planejar o que você quer fazer, então vou ver o que eu tenho que estar resolvendo, estabelecer meu plano de ação, depois eu faço o serviço propriamente dito, checo se deu certo ou não deu tempo, igual essa questão das análises. Planejei que eu ia fazer 5 análises durante a semana, começo a fazer, daí eu vou checar, não consegui, eu só consigo fazer 3 análises, 5 não dá. Então, você vai fazer um plano de ação, que é esse último que é mudar. Então, na próxima semana, você já não vai se comprometer em fazer 5 análises, porque você já sabe que não dá tempo. Né? Ou você também aprendeu que falar assim, olha, eu até consigo fazer 4 se eu já começar na segunda de manhã em vez da segunda da tarde. Então, nele você já se remaneja nas ações. E esse que é o ciclo do PDCA. É você ficar sempre continuamente melhorando até chegar naquele ritmo que é melhor. Lembrando que quando chega um funcionário novo, ele não tem a mesma prática de algum funcionário antigo. Então ele vai ter que demorar um pouco, ele acaba demorando um pouquinho mais, porque nem sempre ele sabe onde que está cada um dos equipamentos, ele às vezes não sabe como ligar o equipamento para calibrar, ele não lembra, por exemplo, o almoxarifado, aonde que está o produto químico. Então, tem esses pontos também que podem acontecer. Então, funcionários novos acabam tendo uma maior necessidade de se planejar nesse ciclo do PDCA. Então, que é o do P de planejamento, o D de do, que é fazer, o C de check, que é checar para ver se está tudo certo, e depois o A do action, que é agir. Então, aqui tem um resuminho da gestão. Esse ciclo do PDCA, ele não é só para indústria, laboratório. A gente vê, inclusive, pessoal usando esse ciclo de PDCA para qualquer gestão, até mesmo dentro do hospital. Então, eles planejam as atividades dentro do hospital, como que vão ser feitas, até mesmo com relação aos resíduos, atendimento para o público, o cuidado com os pacientes, tudo. Então, eles planejam, fazem, checam para ver se deu certo, opa, não deu, arruma de novo um plano para agir de volta. Então, esse é um ciclo contínuo que a gente fala, que é buscando aquela melhoria contínua, que é sempre estar melhorando o processo, diminuindo gasto, diminuindo tempo, igual falam que tempo é dinheiro, né? Então, você tem que fazer o máximo que pode para evitar esse tipo de problema. E aqui a gente tem também dentro da gestão o mapa de risco, que é o que eu comentei com vocês sobre o nosso trabalhinho do croquis. Então aqui está um exemplo de como seria um croquis, né? Ele está dividindo aqui, por exemplo, a sala, a subestação, onde que é a área de pintura. Aqui ele dividiu bem separadinho assim cada um dos itens. O croquis de vocês, do trabalho, pode ser uma coisinha assim, só faz um quadradão lá. Vamos fazer assim, aqui vai ser a minha cozinha e aqui do lado a lavanderia, né? Não sei como que é na casa de vocês. Eu disse cozinha e lavanderia porque são os locais assim que tem material cortante, tem fiação elétrica, tem o fogão que pode dar incêndio, né, por causa dos gases, tem os produtos como água sanitária que pode queimar, então por isso que eu falei a cozinha, mas igual a gente comentou, vocês podem ficar à vontade de escolher outra parte da casa, né? E dali, então, dentro cada um desses setores, né, cada um dos locais dentro da tua sala, dentro da cozinha, vocês vão estar marcando o tipo de risco que a gente tem. Lembrando que os riscos, eles podem ser grandes, médios ou pequenos. E aí que está a diferença da representação de você estar colocando, então, as bolinhas maiores para os riscos grandes. Então, nesse caso, ó, pode matar, mutilar, gerar doenças, ou não tem um controle, uma neutralização. Então, um círculo muito grande é quando é uma situação muito feia mesmo, aquele fio que já está dando choque lá, ou aquele fogão que já está ligando separadamente, está tendo um vazamento.
Então, não tem muito o que fazer, né? Um risco médio, que é uma bolinha um pouquinho menor, mas ainda não é pequena, é quando tem algum incômodo, né? Mas você pode controlar. Então, por exemplo, o fio está desencapado ali, mas isso aqui é fácil da gente arrumar, é só arrumar a tomada e já vai ficar tudo bem. Então, põe um risco médio. Agora, um risco pequeno é aquele que vai ser muito difícil de que aconteça. Então, é um risco pequeno por sua essência, ou já era aquele médio que você conseguiu resolver ele. Então, tem um risco de queimar no fogão? Tem. Dependendo de como você for mexer, às vezes tem um dia que está meio desligado, começa a fazer outras coisas, e daí está preocupado com uma coisa, e daí já chama atenção para outra, quando vê, pá, queimou a mão. É um risco, né? Mas ele é um risco menorzinho. E daí, então, lembrando que os riscos, eles são divididos naquelas colorações que a gente já aprendeu. Então, a gente tem os riscos químicos, né? Entram aqui produtos químicos, vapores, gases. Dentro da lavanderia, né? Eu colocaria, por exemplo, água sanitária, algum produto químico que possa trazer algum dano, ou que às vezes a pessoa é alérgica também, isso também é um risco, né? Às vezes aquilo que é um perigo para uma pessoa, para outra não faz tanto efeito. Então, isso também é interessante de tomar esse cuidado, que às vezes o risco pode ser um pouco pessoal também. Às vezes aquilo que é perigoso para um não é tão perigoso para outro, né? Mas, em maneira geral, a gente coloca o mesmo tipo de tamanho de risco para eles. Em azul, daí a gente tem um risco mecânico. Então, se você sabe assim, olha, a geladeira ela tá com o pé meio torto, assim, cada vez que abre vai cair, ou um armário que está quase quebrando a porta, tem um risco mecânico ali, ele pode dar um problema maior, daí já deixa avisado lá. Risco biológico, a gente não vê tanto risco biológico, por exemplo, na cozinha, na lavanderia, não vê tanto. Um risco biológico, no nosso caso, dentro de casa, por exemplo, seria mais no banheiro, que então são condições sanitárias onde pode ter a presença, assim, de coliformes, tudo. Então, pessoal, tem que lavar a mão, tem que passar álcool, tem que se proteger. É claro que se fosse num laboratório que mexe com isso, teria um risco biológico mais claro, né? Ou no hospital, então o risco parece mais, né? Mas dentro de casa, se a gente pensasse em risco biológico, você vai encontrar mais no banheiro do que em outra parte de casa, não é algo tão comum. O risco ergonômico, daí também depende do tipo de coisa que você vai estar se referindo. Então, por exemplo, se você guarda algumas coisas muito pesadas, fritadeira, torradeira, alguma coisa que fica num ambiente, assim, num armário mais alto, tem um risco ergonômico de você ter que subir e se machucar pela cadeira, ou tem que se abaixar, né? Então, depende de como que é a condição da casa também. E o outro é o risco físico, que é aquilo que a gente falou, por exemplo, ruídos, barulhos. Então, por exemplo, a geladeira faz muito barulho, ou a máquina de lavar. Então, você pode colocar um risco verdinho, talvez é pequeno ainda, mas é um risco que existe também. Então, aqui era um dos exemplos que a gente mostrou lá passado, que já está num ambiente de trabalho, e vocês podem ver que tem vários erros aqui, né? A gente tem tanto tambores de resíduos, tem aqui um rapaz dirigindo as caixas todas meio soltas e além disso ele está com o celular na mão. Tem equipamento caído no chão, então aqui tinta, pá. Tem um funcionário que está dormindo, que está cansado, ele está justo mexendo num equipamento que pode machucar a mão. Então, se ele está dormindo, deu uma desligada, ele pode prensar a mão dele aqui, né? Então, é claro que aqui ele é um trabalho que mostra, assim, uma condição bem pior de serviço, né? Mas é porque justamente para poder alertar os tipos de riscos que a gente tem. Dentro de casa, a gente não vai achar tudo isso de uma vez, mas se você achar, por exemplo, um risco de acidente, que tem alguma coisa no chão, às vezes um ladrilho do piso que está meio solto, né? Alguma coisa que pode correr um risco, vocês podem estar marcando também. Por exemplo, caiu ali algum objeto, um copo quebrado, é um risco de acidente, de alguém passar, vir descalço, se cortar. Então, essa mesma cena ela foi mostrada aqui de cima.
né? Ele pegou, você pode ver que é a mesma figurinha, só que agora vendo assim de cima, como se fosse o chefão lá em cima no segundo andar, olhando o pessoal lá embaixo. Então, no primeiro momento aqui, né, ele vê que tem os produtos, tem aqui cilindros soltos, então cilindro de gás tem um risco de acidente, né? Tem até aqui uma chave de faca sem proteção, ele deixou marcadinho aqui, que é um risco de acidente. Além disso, quando tem os tambores, ele falou aqui de armazenamento inadequado. Ele colocou as duas cores, tanto o amarelo quanto o azul. Então, lembrando que tem um risco ergonômico nos tambores, porque alguém vai ter que carregar esse material. Tem o risco de acidente, porque pode escorregar, mas dependendo do que tiver ali dentro, tem um risco químico também. Nesse caso, ele não colocou vermelhinho aqui como risco químico, mas ele poderia ter colocado também nesses tambores essa questão do risco químico. Mas o vermelho, se vocês notarem aqui nessa figura, ele veio aqui para o rapaz que está fazendo a solda, e quando ele vai fazendo a solda do material, vai liberando gases, né? Então, esses gases e radiações não ionizantes, eles também são um tipo de risco, né? Então, ele colocou a radiação como um risco físico e os gases como um risco químico. Depois aqui tem o arranjo do equipamento inadequado, então risco de acidente. Aqui é ergonômico também com relação à forma que o funcionário estava trabalhando. Esse outro funcionário aqui também estava com risco ergonômico, né? Além de uma falta de treinamento, porque se vocês viram, ele estava dirigindo com o celular na mão. Aqui, esse rapaz estava dormindo, né? Ele tem um risco de acidente também, então poderia colocar, mas ele focou aqui como um assento inadequado. Então, que a cadeira dele não estava boa, por isso que dali ele deu um risco ergonômico, amarelinho ali. Note que aqui a gente tem um risco vermelho pequenininho perto do ergonômico que está maior, né? Provavelmente porque a liberação de gás não é muito alta, então ele colocou o risco menor. Agora, o assento está ruim, ele já é ruim por si só, então ele já pode ser considerado um risco grande, porque o funcionário sempre vai estar lá todo dia sentado nessas condições inadequadas de serviço. E o próximo ponto então, aqui lembrar só desses equipamentos que estão no chão, que com certeza vai causar algum tipo de acidente para quem estiver passando. Então, instalação elétrica inadequada, falta de extintor, são riscos de acidente, iluminação deficiente é um risco físico, então luz, pode ser que, né, a gente diga assim, a cozinha estava com a lâmpada meio quebrada, então daí já é um risco de iluminação deficiente. Outra parte que falta de limpeza, a vestimenta, trabalho com mangas compridas. Às vezes o pessoal acha que pode ir com manga curta e quando cair algum produto químico, a primeira coisa que vai machucar é justamente no braço. Então, caiu na pele, já tem que correr para lavar, né? Então, aqui também ele fala assim desse tipo de risco existente. E aqui está então do trabalho, que igual eu falei para vocês, era para entregar até hoje, mas eu vou estender mais uma semana, porque dessa vez deu para explicar um pouquinho melhor, né, o que eu queria que vocês fizessem. Então, vocês fazem um croquis do ambiente da casa de vocês, igual eu comentei, eu particularmente faria da cozinha, porque da cozinha para a lavanderia, que é onde tem mais risco, tem faca, tem produto químico, tem detergente, que boa, tem o fogão, tem a geladeira que faz barulho, tem iluminação, então tem tudo numa casa, assim, né? Mas se vocês querem fazer, por exemplo, desculpa, se vocês querem fazer do banheiro, né? Do banheiro a gente já tem o risco biológico perto do vaso sanitário, tem o risco de iluminação, porque pode ser que alguma lâmpada estava quebrada. Então vocês podem estar fazendo esse tipo de situação. Às vezes dentro do banheiro tem alguma tomada com risco elétrico que não estava boa, então pode pôr também. Então fica a critério de vocês, né? Risco no quarto, por exemplo, a gente vê que tem bem menos situações.
ou a cama às vezes não é muito adequada, dali é um risco ergonômico também, dependendo se o colchão é muito duro ou se o colchão é muito mole, depende muito das costas de cada um, né? Mas tem também, sempre tem todos os cômodos, o que a gente vê? Tomada e lâmpada. Então, esse é básico para a gente colocar. Então, vocês fazem esse desenho bem simples, pode ser no Paint, né, no Excel, ou também no Word. Quem quiser fazer no caderninho, na mão, faz no caderno, depois tira uma foto, fique bem a critério de vocês. Isso é mais para treinar, porque futuramente, quando vocês estiverem numa empresa, eles vão pedir para vocês analisar setor por setor. É como se hoje vocês vão analisar a sala, amanhã o quarto, outro dia a cozinha. Então, é como se tivesse que montar um mapa do risco assim em geral. E dali, numa empresa, vocês vão ter que ter esse olhar clínico para poder indicar para as pessoas, ainda mais funcionários novos, visitantes, ou até mesmo quem está lá e nem se toca, né, daquele tipo de risco que tem. Então, vocês podem estar treinando isso para poder colocar em prática depois. Então, você faz o croquis do desenho, vai marcar com as bolinhas pequenas, médias ou grandes, conforme vocês acham que é o risco, e vão marcar então vermelho para um risco químico, né, o azul para um risco de acidente, verde para o risco físico, amarelo para um risco ergonômico e por último um risco biológico em marrom. Então, eu acho difícil, depende do ponto da casa que vocês forem escolher. Mas, igual eu falei, o risco biológico normalmente é mais no banheiro, assim, você não vê muito outro tipo de risco, tanto biológico, a não ser que tenha algum caso de lavanderia, às vezes fora de casa, pode correr o risco de ter barata, algum inseto, então também pode ser algum risco nesse sentido. Mas biológico é um pouquinho mais difícil de achar dentro de casa, tá bom? E dali vocês só colocam por que escolheu aquele ponto e o que poderia ser melhorado. Então, eu coloquei que a lâmpada não está muito boa porque ela está quase queimando, ela está fraca. Então, o ideal seria mudar para uma lâmpada mais clara, evitando assim com que machuque. Outro ponto, no fogão, o fogão está liberando cheiro de gás. Então, isso já é um risco químico, né? A gente tem uma liberação de um gás que é perigoso, então, para o pessoal estar se contaminando com aquele gás. Vocês sabem que, inclusive, o gás de cozinha, né? Ele normalmente ele não teria cheiro. Então, o pessoal colocou dentro da composição química do fogão os propanos e os butanos, justamente para fazer com que a gente sinta aquele cheiro, né? Ainda mais quando tem enxofre, assim também, eles colocam um cheiro no gás para você perceber que está vazando gás e consiga fechar. Porque se fosse o gás natural mesmo, né? Que o nosso gás é o GLP, se você não tivesse esse cuidado, muitas pessoas poderiam morrer intoxicadas, porque elas não iam perceber que estava vazando gás. Então, essa questão de você abrir o gás e às vezes você sentir o cheiro e falar assim, nossa, tá com cheiro de gás, é por causa disso. É porque eles colocam já substâncias dentro do gás para ser alerta de segurança. Então, isso que é interessante também, não sei se vocês já sabiam disso. Agora a gente vai entrar num outro ponto, que a gente então falou sobre a gestão, que é a qualidade, e agora a gente vai entrar na questão dos primeiros socorros. Deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisinha com relação ao trabalho. Então, aqui no AVA, se vocês abrirem, lá está ali o trabalho do segundo bimestre. Coloquei aqui o croquis dos riscos, dali é só vocês apertarem aqui do ladinho e depois postarem a atividade. Eu vou fazer essa troca aqui para vocês, eu vou editar porque ele estava até hoje às 10, mas eu vou deixar até a semana que vem, tá bom? Então, para vocês fazerem com mais calma, podem fazer tranquilo daí esse trabalho. Então, vou colocar dia 14, semana que vem, tá bom? Daí vocês têm mais tempo para poder postar ali no Ava. Pode postar uma foto, pode postar num Word, num Paint desenhado, o que vocês preferirem. Tá bom? Então, tá aqui no Ava mesmo, nessa aba do trabalho,
para facilitar para vocês. Então, agora a gente vai entrar no nosso outro aspecto da gestão dos riscos. Então, primeiro a gente viu gestão, que é aquele cuidado com as atividades. Se você quer ter a ISO, quer ter boa qualidade, você tem que dividir a sua turma em boas condições, dar responsabilidade para cada um tem que saber qual que é o tipo de ação que tem que tomar, como que eles vão trabalhar, quem que vai fazer cada tipo de análise, quem que vai escrever o laudo, tudo. Mas a gente também, dentro dessa preocupação na empresa, a gente tem essa questão de se preocupar com os primeiros socorros, que é o que a gente vai ver agora. A gente tem os riscos elétricos, que a gente também vai ver na aula de hoje. E, por último, os problemas e riscos que vêm da ergonomia. Que daí, então, a ergonomia já vai ser na outra aula, não vai ser hoje. Mas então vamos falar um pouquinho sobre os primeiros socorros. Lembra que a gente tinha comentado que um dos pontos interessantes seria se todos nós tivéssemos esses cursos adicionais de primeiros socorros, né? Seja já no colégio ou depois na faculdade, porque a gente acaba vivenciando riscos logo em todo o nosso dia a dia. Você está dentro de casa, existe a possibilidade de alguém se machucar. Esses dias eu vi um caso da menininha que ela tinha uns 4 anos e dali ela foi chegar perto da mãe na cozinha e colocou a mão com tudo na chaleira quente. Daí tava com a mão assim toda cheia de bolha, né? E dali, imagina na hora do desespero, a mãe já tem que saber o que ela vai fazer, né? Então, tirar a mão da criança, colocar na água corrente, né? Ela não pode estourar aquelas bolhas, porque senão infecciona mais. Então, correr para um pronto atendimento. E é um tipo de coisa que, quando acontece, esse tipo de acidente você não espera, né? Que ele vai ocorrer. Então, existe essa necessidade de ter um feeling rápido e saber como proceder. Mesma situação, alguém está levando um choque. É melhor que você corra lá para desligar todos os disjuntores, evitando um choque, do que você simplesmente encostar na pessoa e tentar tirar ela de lá. Quando você encostar na pessoa que está levando um choque, vamos dizer que ela está presa lá levando choque, você corre o risco de se machucar também. E a gente vê muitos acidentes desse jeito, infelizmente, na hora do desespero você quer ajudar o outro e acaba se machucando também, né? Não sei se vocês já viram casos, teve uma vez de uma cerca elétrica, né, que a criança viu o irmãozinho estava lá sendo eletrocutado, né, e ele foi tentar ajudar, ele acabou, em vez dele, né, tentar arranjar uma outra forma, ele foi puxar o irmão, ele também acabou sendo eletrocutado. Então, são um tipo de cuidados, assim, que a gente tem que ter e meio que saber, assim, de antemão o que vai fazer. Então, um primeiro socorro, como sua definição, são aqueles cuidados imediatos que você tem que prestar rapidamente. Então, a pessoa se queimou, começou um incêndio, a pessoa desmaiou, bateu a cabeça, caiu da escada, né? Quem nunca, né? Eu já caí uma vez na escada, minha avó vivia falando assim, não pula aí que vai machucar. Até aquele dia que realmente eu fui pular, daí eu machuquei a cabeça, daí saiu sangue, e ela já ficou toda preocupada, né? Eu falei para você não ficar pulando, aquela coisa de criança que a gente, né, não tem muita noção do perigo. E a mesma coisa acontece com as crianças dentro de casa, né? Tá correndo, leva um escorregão, ou até mesmo depois, quando já tá um pouquinho mais idoso, corre o risco de levar um escorregão, quebrar a bacia. Então, daí você já tem que saber como que você vai agir para ajudar essa pessoa. Então, se você tá num local onde tem escada, né, existe essas condições de queda. Se tem um local onde tem a possibilidade de pegar fogo ou se queimar, seja no fogão ou com um incêndio mesmo, mexeu com alguma coisa, acabou pegando fogo. Então, são primeiros socorros que você tem que saber como agir, né? Então, igual diz aqui, são cuidados imediatos, porque você quer tirar e quer salvar a vida da pessoa rapidamente. Então, você pode verificar, às vezes ela sofreu um acidente, mas às vezes ela teve um mal súbito, né? O coração deu uma parada cardíaca, deu algum perigo para a vida da pessoa, então você já tem que saber como que você vai manter a pessoa com as suas funções
vitais, né? Evitar que aquilo piore. Então, se a pessoa está se queimando, você vai tirar de lá, com certeza, né? Se a pessoa está tendo, por exemplo, um ataque epilético, você vai segurar a cabeça dela para que ela não fique batendo a cabeça no chão e se machuque. Então, são medidas que você vai tomando, nem que seja até esperar que chegue uma assistência, um SAMU, algum médico que vai ajudar. Então, essas são as funções dos primeiros socorros. Então, dentro das funções, quais que são os tipos de atividades? Fazer a massagem cardíaca. O segundo, desengasgar. Desengasgar é um dos mais comuns que tem. Você vê em restaurante, mas vê em casa também. E nenéns também que se engasgam logo no comecinho, quando estão começando a aprender a mamar. Então, daí você tem que já saber de antemão como que vai colocar a criança com a cabecinha para baixo, bater nas costas. Até mesmo porque a mãe, às vezes, que estava alimentando a criança, ela fica tão preocupada que ela não consegue fazer com que a criança desengasgue, e aquilo vai dando uma agonia que ela tenta arranjar alguém para ajudar, né? Então, a gente escuta muito casos assim na TV mesmo, de policiais que estavam passando e daí foram chamados para ajudar a desengasgar alguém, né? Agora, se é uma pessoa adulta, fica mais fácil você ir pelas costas, fechar a mão em punho e puxar na boca aqui do estômago, fazer a pressão para que a pessoa libere as vias aéreas e desengasgue. Então, também tem esse tipo de cuidado. Outro ponto seria estancar os sangramentos. Se a pessoa está perdendo muito sangue, corre um risco dela ter, então, essa hemorragia que já está tendo e a perda de muito sangue que causa desmaio e futuramente pode trazer até a morte, né? Então, a pessoa não pode perder muito sangue. O que você vai fazer? Vai estancar, vai prender aquele ferimento, né? Então, tira a camiseta, rasga ali um pedaço de tecido mesmo, faz um nozinho e evita com que esse sangramento fique maior. No caso de amenizar a queimadura, então não vai colocar pomada. Eu ouvi falar que se tacar um pozinho de alguma coisa já ameniza, não. Queimadura é água, né? Você tem que colocar na água corrente, aliviar, não vai passar sabão, não vai estourar a bolha, tem que tomar esse tipo de cuidado também. Outro ponto, desafogar. Ainda mais nas férias, né? Às vezes alguém estava lá no mar, foi indo para o fundo, começou a se afogar, né? Ou estava na piscina, não consegue. Então, a primeira coisa, conseguir tirar a pessoa de dentro da água, fazer a massagem para que ela possa, então, até mesmo depois na respiração, boca a boca, você puxar aquela água que estava impedindo as vias aéreas da pessoa para que ela sobreviva, né? Então, você vê até muitos filmes, né? O pessoal desafogando. Outro ponto também, que é primeiro socorro, é fazer o transporte das vítimas. Então, teve algum acidente e você vê que você realmente pode fazer o transporte da pessoa, por exemplo, facilitar a ida dela até um hospital, tudo bem fazer. Agora, dependendo do tipo de acidente, depende se houve, por exemplo, uma queda de um segundo andar, alguma coisa assim que mexe com a coluna dali, nesses casos, não é bom mexer na vítima. Então, casos de transporte depende muito de como que foi o acidente que aconteceu. Mas ele também é caracterizado como um primeiro socorro de você levar a vítima até um hospital. E por último, que seria o cuidado com as fraturas ósseas, né? Então, teve alguma queda, alguma forma de se machucar, então era necessário colocar então essa fratura, colocar o osso no lugar, mas aí tem que ser um médico especializado para poder fazer esse serviço. E daí dentro dos primeiros socorros, a gente tem alguns cursos que são verificados, assim, então existem os cursos gerais de primeiros socorros, e ele é dividido em vários módulos, né? E eu trouxe aqui para vocês verem quais são os tipos de preocupação de cursos que a gente tem. Então, a gente tem os primeiros socorros para a escola. Então, para a escola, a gente já sabe logo de antemão que são aquela montoeira das crianças, e as crianças, elas acabam, então, toda hora correndo e brinca de pique-esconde, ali uma correu, levou um escorregão, tem muita questão de arranhão. Infelizmente, eu não sei como que foi a infância de vocês, se machucaram muito, mas existem alguns casos das crianças que elas acabam
quebrando o braço, né? Trazendo uma torção. Mas, assim, o mais comum é arranhão, né? Então, a gente vê que dentro dos primeiros socorros para a escola é um dos mais comuns que a gente tem, né? Então, justamente pelas características das crianças, às vezes elas não têm medo de se machucar, ela não tem medo de pular das alturas, né? E tá brincando com outro coleguinha, nem presta atenção que poderia cair no degrau, então acaba acontecendo bastante esse tipo de situação. Então, primeiros socorros para a escola é básico, né? Quem trabalhar com saúde no colégio sabe que todo dia vai ter alguém lá batendo porque levou um arranhão, precisa de um band-aid e tudo. Então é importante a gente estar lembrando deles. Então, o próximo tipo de curso que a gente tem também é com relação a ferimentos e hemorragias, justamente por aquela condição que eu falei para vocês, que quando a pessoa sangra muito, ela então acaba tendo essa perda demasiada de sangue, daí já abaixa a pressão dela, a pessoa desmaia, ela pode também vir a óbito. Então, quando viu um ferimento, alguma hemorragia que está saindo muito sangue da pessoa, tem que tentar fazer, então, essa forma de tampar essa ferida para evitar, então, com que esse sangue ele venha se perder com tanta velocidade. Então, seria dificultar isso e levar a pessoa para daí tomar um ponto, né, levar ela direto para o hospital. Outro ponto importante dos primeiros socorros são as convulsões, justamente quando ela tem ataque epilético, ou teve, às vezes, ela tomou algum remédio que deu algum problema no sistema nervoso, a pessoa acaba tendo alguma confusão, você tem que tomar esse cuidado, então, de cuidar principalmente com a cabeça da pessoa, porque ela acaba perdendo, né, o controle, e se ela cai no chão e começa a bater a cabeça com violência, qual é o risco de até ter um traumatismo? Então, esse é um cuidado maior ainda. Então, nesses casos, coloca-se a pessoa de lado, né? Segura a cabeça dela, não é igual eles falam assim, não vão colocar a mão dentro da boca dela, porque às vezes a pessoa acaba também mexendo os dentes, assim, abrindo e fechando os dentes, e ela pode machucar a mão, você leva uma mordida ali. Então eles falam, não coloque a mão na boca da pessoa, apenas deixa ela de lado, segure e para esperar que aquele evento passe. Outro ponto seria lesões musculoesqueléticas. Então, dependendo do corte, você acaba vendo o músculo, mas se daí já for um corte assim, muito profundo, acaba até vendo o osso. Então, é por isso que tem essa condição de uma lesão musculoesquelética, né? Num primeiro momento, um primeiro corte vai ali só na epiderme, na pele, mas aí quando ela começa a ficar um pouquinho mais profunda, a gente já tem que tomar um cuidado maior, porque se dá um ferimento no músculo, pode ser com que a pessoa venha até perder algum movimento, ou ela tenha dificuldade, vai ter que fazer fisioterapia, né? Então, dependendo do equipamento que a pessoa está mexendo, prensou a mão, cortou alguma coisa assim, um pouquinho mais fundo, tem que também levar no médico, né? Então, isso daí aparece até fratura com parte exposta, osso exposto, ou fez um corte tão grande que chegou no osso, então já sabe que vai ter que levar a pessoa com urgência para ser atendida, né? Outro ponto importante que é a parada cardiorrespiratória, então é interessante ter alguém dentro da empresa que saiba fazer a massagem, né, respiratória, para que a pessoa possa voltar, porque igual a gente sabe, o coração parou de funcionar, a pessoa acaba perdendo todos os sentidos, né? E daí já vai para um óbito também. A gente tem o caso das lesões térmicas, nesse caso seria queimaduras, né? Nem sempre é uma chaleira no fogão, igual a gente falou, às vezes ela está num equipamento, colocou a mão no equipamento muito quente, ou naquele equipamento mexia com óleo, teve um vazamento, caiu na pessoa. Então, quando é uma queimadura com água, alguma coisa assim mais simples, fica mais fácil dela colocar a mão em água corrente, né, água gelada, vai criar bolha, vai, mas pelo menos ela vai ser depois atendida, né? Mas quando a gente tem algumas substâncias que grudam na pele, quente mesmo, ainda mais em indústrias petrolíferas, então daí nesses casos é mais perigoso ainda, né? Então, porque depois vai passar água
num produto assim que ele é meio oleoso, ele já vai sair com dificuldade, né? E também não pode assim, esperou secar, puxa, né? Que daí senão acaba puxando a pele junto também, a ferida fica maior. Então, em caso de acidentes térmicos, assim, também é importante direcionar para o hospital, porque eles sabem o que eles vão fazer. Outro ponto são corpos estranhos. Então, isso a gente vê crianças, principalmente. Eu ia até comentar com vocês um caso da minha irmã. Quando ela era pequenininha, ela foi lá no quarto da minha mãe e pegou um brinco, engoliu um brinco. Então, a gente também ficou desesperado, teve que levar para o médico, né, para verificar, porque brinco ele tem, né, essas partes mais pontiagudas e corria o risco dela machucar. Então, às vezes, quando a gente fala de corpos estranhos, tem dos mais variados tipos, que a pessoa às vezes está com uma tampinha na boca, tampinha de caneta, moeda, já vi casos também, esse do brinco que eu comentei de vocês, e principalmente criança, né, mas também adultos, que às vezes estão com alguma coisinha na mão, daí tava ali só mordendo aquele objeto, quando daí às vezes levou um susto, se mexeu de uma forma estranha e acabou engolindo. Então, corpos estranhos também necessitam de cuidados do primeiro socorro, ainda mais que dependendo do tipo de coisinha que ele engoliu, corre o risco de prender o sistema respiratório, e daí ela já não consegue respirar direito, não engole, começa a ficar roxa, né? Igual antes tinha umas balinhas, tipo de jujuba, assim, né? Essas balinhas de goma, que era mais grossinha, assim, se você engole e ficar entalada já dá uma agonia, porque daí demora para descer na garganta e dependendo de como for, pode dar algum problema respiratório. E isso também é considerado um corpo estranho, porque está impedindo a passagem do ar. Então, daí nesse caso aqui que teve o que? Um engasgamento, então você tem que saber como que você vai desengasgar a pessoa, né? Se for uma criança, às vezes tem que abrir a boca dela e tentar tirar lá de dentro. Se for um adulto, apertar, crianças menores virar de ponta cabeça para com que isso possa desobstruir o sistema respiratório. E por último, a gente vê os traumas elétricos. Nesse cuidado, assim, então, principalmente quem faz cursos na área elétrica, que a gente vai ver também na aula de hoje alguns dos profissionais, eles têm que saber como lidar com os colegas que podem levar algum choque, né? Então, eles já sabem que, por exemplo, a bota tem que estar de borracha, como que eles vão colocar um tatame em cima para que ele não seja o fio terra, que seria aquele que vai passar a corrente, né? Às vezes a pessoa está mexendo lá, ela vai tentar ajudar, leva choque também. Então, é importante colocar esses pontos para saber, dentro de um trauma elétrico, que a gente chama de um choque, como que você vai proceder. E também lembrando que o choque elétrico, ele não causa só, né, aquela passagem da corrente, né, aquele barulhinho, né? Ele também pode trazer queimaduras, dependendo do tanto que a pessoa está se queimando ali, né? Então, que arrepia o cabelo, queima o cabelo até mesmo, né? Faz aquele cheiro de fumaça, então é muito perigoso também. E por último, que pode acontecer, inclusive nos laboratórios de química, que são as intoxicações. Nesse caso, é aquilo que a gente estava comentando, mexeu com produto químico, corre o risco de você abrir um produto químico ali, respirar aquele ar, já prende a garganta, arde os olhos, tampa, né, todo o nosso sistema respiratório, e isso acaba então fazendo com que haja uma intoxicação maior. Além de intoxicação, tem os riscos de acidente com produtos químicos, que daí seria queimadura na pele, corrosão, então tem alguns casos piores também. E por último, sim, agora, seria também os primeiros socorros psicológicos. Às vezes a pessoa levou um trauma e você tem que ali abordar a pessoa, tentar acalmar ela, falar que vai ficar tudo bem, que você está ali para ajudar. E as pessoas, às vezes, dependendo do acidente que ela sofre, ela pode ficar meio em transe, assim, né? Ainda mais quando tem outras pessoas envolvidas e ela vê alguém machucado, às vezes a pessoa fica sem noção mesmo, né? A gente comentou isso nos riscos de incêndio, que as pessoas entram num desespero e acabam nem se desligando do mundo inteiro, não estão nem aí com quem está ao redor. A mesma coisa acontece em eventos traumáticos. Então, também existem primeiros socorros psicológicos, tá bom? Então, também é legal de vocês saberem que existem esses.
E aqui, então, eu trouxe para vocês uma figurinha bem bacana, ele fala 11 tipos de acidentes, né? Vamos ver assim um pouquinho por cima cada um deles, mas que são os primeiros socorros normais que a gente verifica que existem. Então, o primeiro é o mais comum, os machucados. Primeiro momento, quando a gente tem aqui a pele, né, a derme, a primeira parte da pele, ela não é vascularizada, ou seja, ela não sai sangue. Mas quando você passa essa primeira camada de sangue, da primeira camada de pele, já começa a sangrar, porque daí já vasculariza. Isso é, tem vasos sanguíneos. Então, no caso de um machucado, ele fala, aperte o sangramento firme, 5 minutos, lava com água e sabão ou soro fisiológico. Então é aquilo, alguém se cortou em casa mesmo, estava cortando alguma coisa, sangrou, vai direto para a pia, tenta lavar com água e sabão neutro, ou igual eles deram ali a opção com soro fisiológico, e prende, né? Põe um papelzinho ali, faz esse aperto, né? na ferida, evitando então com que isso venha a sangrar mais. Então, o fato de você apertar um pouquinho a ferida já ajuda com que o sangue coagule, então não fica vazando o sangue pelo corpo. O próximo ponto seria o choque elétrico. Daí, igual comentou aqui, antes de você ajudar a vítima, tente cortar a corrente elétrica. Então, vai até os disjuntores, desliga tudo lá, depois afasta a pessoa usando uma madeira, plástico ou borracha. Então, note ali que a gente pede para colocar, então, a madeira ou a borracha, porque eles são materiais isolantes. Então, vai evitar com que você leve um choque ali também. O fato de você não colocar nada na mão, só tentar tirar a pessoa do choque, você acaba encostando nela, também ela já te conduz corrente elétrica também, daí você acaba levando isso também. Próximo ponto, queda. Se alguém cair, principalmente se for algum outro piso, se ela caiu de costas, é bom deixar ela paradinha, esperar que venha o SAMU, porque daí vai colocar aquele colar cervical para não dar um dano na coluna vertebral da pessoa, e daí ela pode acabar criando lesões que ela perde os movimentos, né? Pode ficar paraplégico, tetraplégico, que seria pior ainda. Mas em caso de algumas quedas, quando é assim em grandes alturas e a pessoa cai de costas, é bom você deixar ela em repouso e esperar que cheguem os médicos. Mas se no caso de outros tipos de quedas, a pessoa levou um escorregão, quebrou o braço, quebrou a perna, é importante fazer uma tipóia para mobilizar o local. Então vocês podem ver que eles sempre vão colocar aqui, né, fixado no pescoço, assim, deixar o bracinho parado. E caso a pessoa bata a cabeça e venha a ficar tonta ou vomitar, né, não pode deixar a pessoa dormir. Não deixar a pessoa dormir é um mito. Veja apenas a respiração dela e se os batimentos estão normais. Por que a pessoa não deixava dormir? Porque dava aquela impressão que a pessoa, tipo, ia morrer, né? Assim, não deixa ela dormir. Até hoje você nota, assim, que muitos falam assim, não dorme. É claro que o ideal é manter a pessoa acordada para que ela possa estar ficando bem, né? Mas se ela acabou dormindo, igual diz aqui, é um mito, você não pode deixar. Às vezes depende da condição que a pessoa está, ela pode ficar um pouco confusa sim, mas tem que cuidar mais com relação se está com o coração batendo, se a respiração dela está boa ou se não está muito ofegante, então fazer esse cuidado. O próximo ponto, afogamento, que é o que a gente mais vê em filme, né? Sempre tem alguém que se afogou, daí o mocinho vai salvar lá, né? Libera, a gente consegue jogar fora, fazer a massagem cardíaca no tórax e faz as manobras para que a pessoa expulse essa água que estava impedindo o ar. Depois a gente tem aqui também exemplos de picada de cobra. Então, no caso de venenos, né, a gente tem que lembrar sempre para não apertar o local, lavar com água e sabão e levar a pessoa para o pronto-socorro. Daí, se for possível, coloque a cobra num frasco de vidro para identificar e fazer o tratamento com um soro antiofídico. Então, se for possível, né, eu sei que na hora do desespero a pessoa levou uma mordida e não tem esse cuidado, mas é importante levar o animal justamente para que facilite
É aquela coisa, sabe, que do mesmo que vem o veneno, vai vir a cura, né, o remédio. Então, eles já vão saber exatamente qual é o tipo de substância que aquela cobra liberou, que vai ter, então, que fazer esse controle para evitar com que a pessoa, então, ela sofra ainda mais. Então, a gente tem aqui essa possibilidade de tentar, sempre que possível, levar a pessoa e levar o animal para poder fazer esse tratamento com o soro. Depois a gente tem a queimadura. Lembra que a gente falou assim, coloque a parte que foi queimada debaixo da água corrente por 15 minutos. Isso vai aliviar a pele, então a água geladinha vai ajudando a refrescar. O outro ponto seria o engasgo, que é aquilo que eu comentei com vocês, é a pessoa adulta, né, ela vem por trás e com os braços cruzados na altura do peito, logo no início, aqui no finalzinho, né, no comecinho do estômago ali, onde ela normalmente engasga, né? Vocês podem ver que daí ela aperta a pessoa para si, para fazer com que ela cuspa para fora aquilo que estava atrapalhando e impedindo o fluxo do seu modo respiratório. Daí a gente tem também picadas de abelha, né? A minha irmã, ela tinha alergia a inseto, então uma vez ela pisou numa abelha, ela já estava morta, mas a abelhinha ainda estava com um ferrão. Então o pé dela virou um pãozinho, assim, bem grandão. De qualquer maneira, o que a gente teve que fazer? Retirar o ferrão, né, com uma pinça e lavar com água e sabão. No caso dela que tinha alergia, ficou um tempinho mais inchado também, além do normal. Mas vocês podem ver que a gente nota até bichos, né? Cachorro, gatos. Não sei se vocês já viram, mas na internet sempre tem algumas fotos de uns bichinhos que vão brincar com a abelha, daí fica com aquele fuso todo inchado porque acabou levando uma picada de abelha também. Então, tem esse caso também para tomar um cuidado. O nono seria a convulsão, que a gente comentou, que não tente parar o movimento das pessoas, elas estão assim naquele movimento sem controle mesmo. Então, diz assim para você, não colocar o dedo dentro da boca, que eu falei para vocês, não morde mesmo. A pessoa perde a noção da força que ela tem, ela está desligada ali no meio de uma convulsão, então ela pode te machucar mesmo. E diz aqui para ligar o 193, deixando a pessoa de lado para evitar com que ela se engasgue. Depois a gente tem, então, um risco de intoxicação, que pode ser por vários fatores. Remédio, produto de limpeza, substâncias tóxicas. Daí ele fala que para levar a vítima para o hospital, não provocar o vômito e não dar leite, né? Ou qualquer outra coisa. Às vezes pensava que o leite resolvia tudo, né? Mas não, igual a questão do vômito, se a pessoa engoliu algum produto tóxico, ao você fazer com que ela vomite, aquele material, aquele produto que estava queimando a garganta, quando faz o vômito, vai fazer ela queimar de novo. Então, já estava machucado, queima duplamente. Então, por isso que eles falam para não fazer isso. E por último, a alergia dos alimentos. Então, se a pessoa tem uma dificuldade de respirar, a primeira coisa que você nota nela, a pessoa começa a ficar vermelha, empipoca a pele, fica com as bochechinhas cheias dos pontos e também fica com problema para respirar. Então, também disso, a primeira coisa, leva para o pronto-socorro. Dependendo de como que for a alergia, ela já vai sentir a necessidade de fazer uma tráqueo, então seria fazer um buraquinho na garganta para facilitar essa respiração da pessoa. Às vezes ela nem fazia ideia que ela tem aquela alergia àquele determinado alimento. Então, é muito comum, principalmente quando as pessoas se alimentam de frutos do mar, é onde mais tem casos de alergia para as pessoas, né? Então, aqui a gente tem algumas pessoas que comem, né, os frutos do mar, mas mesmo assim existem algumas que têm algumas características mais específicas de alergia a alimento. Outro tipo de alimento, assim, são aqueles mais oleaginosos, então, no caso de amendoim, nozes, dependendo da pessoa, ela também acaba sendo alérgica a esses produtos também. Então, é importante que a pessoa avise, né? Mas às vezes ela vai na casa de outra pessoa, vai no restaurante e não imagina que dentro do alimento ali tem um temperinho diferente que ela tem alergia. Então, daí nesses casos também tem que ir direto para o pronto-socorro.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o acidente no trabalho. Então, que tipo de acidentes a gente tem? Então, deixa eu só verificar aqui. Se alguém falou alguma coisinha no chat. Não? Então, beleza. Vamos continuar aqui do acidente do trabalho. Então, foi até já uma das questões da nossa prova, né? A gente comentou. Deixa eu só conseguir compartilhar a tela cheia. Ela fica com essas coisinhas aqui embaixo. Aqui. Então, a gente falou sobre essa questão do acidente de trabalho. Um acidente do trabalho, ele tem vários nomes. Então, a primeira seria a doença profissional, que é aquela causada pela certa atividade que está sendo executada. Então, a doença profissional é aquele serviço que a pessoa sempre fica abaixada, ela sempre está numa posição errada. Então, por ela estar executando o serviço dela, ela acaba adquirindo esse tipo de doença. Então, é a doença profissional ou a doença do trabalho. A do trabalho depende das condições especiais que ele está realizando. Aí também a gente tem casos de acidente de trabalho como um ato de agressão, sabotagem, terrorismo, né? Tanto por aquela pessoa que trabalha junto com você, quanto pelo chefe. Então, infelizmente, nem tudo é amizade dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, tem sim algumas pessoas que fazem agressão psicológica, colocam mais pressão em cima do funcionário, criam complô, faz bullying. Então, existem vários tipos de agressões. Então, um acidente de trabalho não é só físico, né? Não é só a pessoa se machucar, mas também entra nesse caso as questões de agressão, sabotagem, o terrorismo, ficar falando porque a pessoa vai ser demitida, ou falar assim, eu vou pedir para o chefe te demitir se você não fizer tal coisa. Então, infelizmente, existem alguns casos desse jeito, assim, que os próprios colegas de trabalho aqui fazem esse tipo de acidente também, que seria um problema mais psicológico. Também a gente vê aqui o ato da pessoa privada do uso da razão. Então, no ato de loucura, ela acha que pode mandar na pessoa e que ela vai ter que fazer tudo que ela está mandando. Temos ofensas físicas intencionais, inclusive de terceiro, por disputa relacionada ao trabalho. Então, às vezes, é aquilo que a gente estava comentando, é o bullying também, e que faz com que o outro fique ali no ouvido dela falando assim, olha, teu trabalho é ruim, o chefe vai te mandar embora, porque você não sabe fazer nada. Então, infelizmente, a gente acaba lidando com vários tipos de colegas de trabalho, né? Mas caso exista isso, a pessoa tem que ter boa condição física até para que ela depois não parta para uma agressão maior. Outros pontos de acidente de trabalho é o ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou do companheiro do trabalho. Então, por exemplo, tem dois trabalhando junto e ele sabe, por exemplo, que ele tem que pôr o cinto, que ele não pode andar com uma velocidade muito grande no carro. Então, ele já está sendo negligente, uma porque ele não obedeceu às normas, não colocou os equipamentos de proteção e também colocou o colega dele como um risco de sofrer acidente também. Então, quando a gente fala de risco de acidente, às vezes a pessoa está com outra que tomou uma atitude errada, igual a gente está comentando, dirige em alta velocidade, não colocou os equipamentos de proteção, então corre-se o risco dela também estar se machucando. E por último, aquele acidente no percurso da residência até o trabalho, ou por qualquer outro meio de locomoção. Então, seja porque tem a van do trabalho que vai levar ela para lá. Então, sofrer um acidente, isso também pode acontecer. Outro ponto aqui, igual aqui da figurinha, ele levou um escorregão. Então, caso não tivesse essa placa para estar avisando ele estava correndo um risco também de escorregar, né? Aqui ainda eles colocaram a placa, acabou tendo esse tipo de acidente, mas se não tivesse a placa, já existiria a possibilidade dele reclamar que faltou um aviso, uma sinalização que culminou no acidente do trabalho ali também. Então, aqui eu trouxe uma figura para vocês que fala com relação a estimativas, né? O número de mortes de acidente do trabalho. Então, em 2012, a gente
estava em 2.561, depois em 2014 é onde a gente teve um pico maior, né, 2013, 2014, de 2.615 a 59, e agora já deu uma abaixada em 2017 para 1.992 acidentes do trabalho. Mas aonde que acontecem mais acidentes de trabalho? Então, principalmente num atendimento hospitalar. Justamente, às vezes a pessoa já está machucada, ela às vezes está tonta, está meio sem a noção e ela acaba se machucando ainda mais. É onde mais acontece acidente de trabalho no ambiente hospitalar. Depois disso, a gente também tem casos de acidentes no comércio, né, principalmente com os produtos alimentícios, então mercados, supermercados também acontecem muitos acidentes. Tanto assim, das pessoas que estão comprando, levam o escorregão, cai, bate a cabeça, se machuca, quanto lá dentro mesmo na parte do estoque. Então, que eles mexem com caixas muito grandes, então acontece muito acidente de trabalho, principalmente quando eles têm que usar os maquinários para subir as caixas para cima, né? Principalmente esses hipermercados, né? Que já vende por atacado, então dali esses acabam sempre tendo alguns riscos de acidente, de cair algum produto lá de cima, bater na cabeça tanto de um funcionário quanto de um cliente. Então também tem essa questão para tomar o cuidado. E aqui a gente tem uma questão dos acidentes trabalhistas. Então a gente tem aqui que 21% acontece com os profissionais de ciências biológicas e saúde. Daí, em indústria de construção civil, que é aquilo, o tijolo caiu lá de cima do andar da construção, ou o andaime estava solto, não usou o cinto de segurança, teve uma queda, tem também uma porcentagem grande de acidente na civil. A gente tem também acidentes dentro da indústria extrativista, então daí também da construção civil, ele entra esses dois pontos de acidentes, mas por último, nas funções como operadores de veículos e máquinas, é onde mais acontece o acidente. Então, note que esse tipo de equipamento aqui é o que a gente estava comentando também que tem nos mercados, né? Então, daí eles colocam as caixas, sobem, colocam ele armazenado num outro andar de cima e volta. Nesse caminho é onde acontecem os acidentes também. Então, aqui a gente tem o caminho para registrar quando teve um acidente. Então, é o CAT, que é a comunicação do acidente do trabalho. Então, quando acontece um acidente, a pessoa tem que escrever esse CAT justamente para ela assegurar os benefícios, até mesmo do INSS, que ela vai receber o pagamento pelo acidente. Então, existem casos de doenças ocupacionais, né, dentro do acidente do trabalho, um acidente de trabalho ou no trajeto até o trabalho dele. Então, tem os serviços de saúde que vão estar atendendo a pessoa daquele determinado dano. Então, daí ela vai fazer o quê? A empresa vai registrar a comunicada, que é a comunicação do acidente de trabalho, e ele avisa, então, o INSS sobre dois tipos de problemas. Uma, pior de todas, é se chegou à morte, então tem que comunicar imediatamente que teve a morte, então às vezes é a família que vai receber o benefício do INSS. E no caso de acidente, caso a empresa tenha até um dia útil após que teve o acidente, ela pode estar avisando, teve o acidente, então até no dia posterior ela pode estar avisando o INSS, então que aquele funcionário ele vai ser afastado, ele vai provavelmente receber do INSS um salário ou uma indenização pelo acidente que ele sofreu, então vai facilitar ele, tanto porque ele vai ficar parado um determinado período, mas a família vai precisar do salário, né? Então vai precisar de um benefício, até mesmo para comprar os remédios, ir no hospital, dependendo se ele não tem plano de saúde, às vezes ele vai ter que pagar os serviços hospitalares. Então, caso o trabalhador não faça, caso o empregador não faça comunicado, o trabalhador, o sindicato, o médico ou a autoridade pode comunicar ao INSS. Então, às vezes, o chefe mesmo não fez, esqueceu, ele pode alegar que estava fazendo outras coisas, né? Mas esse CAT, então, o próprio sindicato que defende os trabalhadores, algum médico
que recebeu aquele determinado paciente, ele também pode estar comunicando o INSS de que houve o acidente, né? E caso a empresa não comunique, daí ela vai ter que pagar a multa, tá bom? Então, isso é um grande direito do trabalhador, saber que ele vai receber do INSS os benefícios devido a algum acidente que aconteceu. Então, aqui a gente tem os tipos de acidentes trabalhistas. Então, aqui no Brasil, a cada 4 horas, morre um trabalhador vítima do acidente. Então, imagine, das 6 mortes por dia, né? Se a cada 4 horas alguém morre, então, das 6 mortes por dia de acidentes. E aqui do ladinho tem umas fotos. Então, a pessoa pode tropeçar, ela pode cair da cadeira, ela pode ter uma contaminação por algum produto químico que vazou, machucou ela, problemas ergonômicos de postura. E aqui esse outro caso pior, quando ele acaba até perdendo algum membro, né? Igual aqui ele cortou a mão nesse equipamento. Então, existem vários tipos de problemas, né? Quedas, tanto por objetos que já estão no chão, como quedas de objetos que estavam num outro andar de cima, machucar a pessoa. Então, se ela estava sem EPI, estava sem proteção, o risco aqui dela sofrer um dano maior ainda. Então, eu trouxe para vocês 10 profissões para a gente verificar que tipo de acidente eles podem ter. Então, o primeiro é o soldador. O soldador, então, é aquele que às vezes você está andando na rua e você vê uma luzinha firme, assim, fortinha, que a pessoa está ali soldando o material. Que tipo de risco um soldador pode ter? Então, ele pode sofrer queimaduras por causa das faíscas e também tem um risco de acontecer um incêndio por causa dessas faíscas. Além disso, aquela luzinha, por ser tão intensa, pode trazer danos oculares. Então, pode sim a pessoa ter uma perda da visão parcial, mas dependendo se vai ficar sempre muito frequente aquilo lá, pode trazer uma perda até maior, né? Ainda mais se cair alguma coisa no olho, daí ele fica mais perigoso. Além disso, quando ele faz a solda, tem a liberação dos fumos produzidos, né, no processo. E esses fumos podem também trazer lesões no pulmão. Agora, o mecânico, que tipo de problema o mecânico tem? Só de olhar essa foto aqui, que você vê ele debruçado num carro, já sabe que vai ter um problema ergonômico nas costas dele ali. Então, pode ter riscos, né, de cortes e de quedas, exposição a riscos químicos, óleos, solventes, amiantos, fumos de escape. Então, o que ele mexer dentro do carro, ele está exposto a esse tipo de perigo. Ainda mais se o carro estiver ligado, então um óleo quente, ele pode trazer uma queimadura também para o mecânico. Eles podem também ter esses problemas lombares e músculos esqueléticos, que é justamente essa posição inadequada para tentar mexer no carro, né? Além de que ele vai também carregando as peças mais pesadas e pode então trazer danos para ele. Agora, o funcionário de um portuário, dentro dos danos que ele tem, seria os riscos dependendo do tipo da carga, e além disso, às vezes eles estão carregando alguma carga que ele está com uma placa, uma sinalização de uma outra empresa que não é a língua dele, então ele não sabe o que ele está carregando ali, e isso acaba fazendo com que a carga seja mais perigosa. Existem casos, às vezes, que está lá em inglês, chinês, dizendo assim, não manipule esse objeto perto do sol. Mas a pessoa nem entende, ele acaba mexendo, corre o risco de sofrer sim um vazamento e ela se machucar. Então, esse caso de não estar claro, ele acaba ficando assim meio dúbio, até porque a pessoa que mandou aquele equipamento, ela colocou um recado que tinha que tomar cuidado. Mas como que o trabalhador ia saber o que estava, né? Nem sempre ele consegue entender a língua da outra pessoa, né? Então isso acaba prejudicando também com que ele saiba como agir. Outro risco com relação aos portuários que mexem com essas cargas mais pesadas, né? Então a gente tem riscos de quedas, cortes, problemas posturais também, ergonômicos, então nas costas, nos músculos, além das colisões com os movimentos que estão fazendo as empilhadeiras. O próximo, esse daqui eu achei interessante também, que seria o trabalhador têxtil. A gente sabe de antemão que os produtos químicos de tinturaria, tudo, eles têm esses produtos químicos e às vezes em contato com a pele essa tinta
pode trazer algum dano, além de que tem a presença de metais, e se a pessoa acaba engolindo alguma coisa assim, esses metais podem afetar o sistema nervoso. Mais um ponto importante dentro da indústria têxtil são problemas com relação à segurança, os maquinários, né, ao redor, que podem trazer algum risco de incêndio, combustível. Além disso, riscos com relação ao ruído, vibração das máquinas, então às vezes ela está lá fazendo a tecelagem e aquilo acaba prejudicando, então é um risco que verde, físico, de estar ouvindo o barulho, mas um dos grandes problemas quando mexe com o algodão é o pó, e esse pó ele acaba sendo respirado ao longo do dia, depois ao longo da semana, meses, anos, a pessoa trabalhando, esse pó vai indo para o pulmão e ficando fixo lá. Então, essa exposição pode levar a um tipo de doença que a gente chama de bicinose. Então, que eu trouxe aqui para vocês. Olha aqui no caso, esse trabalhador, ele está trabalhando aqui com um monte de algodão, não está usando máscara, ele não está protegido, e ele está respirando esse pozinho. Ele pode nem perceber que ele está respirando isso com tanta frequência, mas esse pó do algodão, ele vai se acumulando nos pulmões dele e vai trazendo assim, ó, esses machucados, tá vendo aqui, ó, que vai prejudicando a pleura, que é esse tecido do pulmão, e a pessoa acaba tendo dificuldade para respirar. Então, vira uma doença pulmonar, que ao longo dos anos pode, infelizmente, virar um câncer. É o caso também de quem mexia com amianto, né? Igual eu comentei com vocês, às vezes a pessoa mexe com asbesto, e daí ela vai respirando aquele ar, ela não imagina que aquilo estava prejudicando ela, e depois de determinados anos, no caso do amianto, depois de 40 anos, a pessoa já está com o pulmão todo comprometido. É porque aquilo foi se acumulando no pulmão e vai degradando lentamente e a pessoa nem percebeu. Quando chega lá 40 anos depois, ela já está com câncer no pulmão. E daí, câncer no pulmão, a gente sabe que, infelizmente, ele entra já em metástase, que seria aquele câncer que já está na fase terminal. Então, a pessoa, quando descobre que está com problema no pulmão, às vezes ela só tem 1 ano de vida. Então, isso é muito preocupante. Então, antes tinham muitas indústrias que usavam os asbestos, principalmente para fazer aquelas placas de Eternit. Então, as pessoas acabavam respirando, passavam anos, ninguém sentia nada, ninguém sofria nada, mas igual eu comentei com vocês, em um prazo de 30, 40 anos, que é o que demora para fazer efeito, aí sim começou a aparecer os problemas pulmonares e respiratórios. Então, quem mexe com algodão, amianto ou alguns produtos químicos, pó, carvão, que vai respirando aquele ar, ele vai se acumulando no pulmão. Num primeiro momento, a pessoa acha que não tem nenhum problema, mas isso pode sim trazer um prejuízo maior. Então, isso que é um dos cuidados também. O próximo funcionário que a gente colocou aqui são os condutores de trator. Então, o trator, por si só, ele já é um equipamento bem pesado, né? Então, o risco que ele tem é desse trator virar, e também, se ele não tiver uma cabine de segurança, que é esse rapaz aqui, se virar, ele pode acontecer o quê? Uma roda passar perto dele, na perna dele, no corpo dele, né? Ele ser esmagado pelo próprio equipamento, porque nesse caso aqui, dessa fotinho, ele até nem está com um equipamento de uma cabine de segurança, né? Além disso, o que mais que a gente tem um risco? Aquele ruído, o barulho, a vibração, e também quando mexe com, com os tratores, a gente tem essa preocupação, porque na plantação e na agricultura, eles mexem muito com herbicidas, pesticidas, produtos químicos, que também ele vai pulverizando na plantação, mas aquilo vai ficando no ar e ele também acaba respirando. Então, também é um prejuízo para ele toxicológico. Mesma coisa para o trabalhador agrícola. Nota aqui que ele está fazendo a aspersão, né, dos pesticidas ali na agricultura. Nesse caso aqui, ele está até descalço, né? Tá certinho, né? Andando aqui de manga curta, porque daí vai espirrando na plantação e espirra na pele também. Então, quando pulveriza nas colheitas, ele fica exposto aos produtos químicos que já estão no recipiente, mais o que ele joga no meio ambiente. Então, tem uma parte que vai para a pele, já prejudica,
outra parte que ele vai respirar e também vai dar um problema. Isso sem falar que às vezes ele está conversando, espirrou, se caiu uma gotícula perto da boca, também tem um risco de estar ingerindo. Então, note como é complicado esse tipo de situação. Alguns produtos tóxicos, eles já foram proibidos em alguns países, mas outros países que ainda estão em desenvolvimento, não tem muita pesquisa, ou não tem condição financeira de comprar produtos mais caros, né? Acaba aceitando que o pessoal use alguns produtos químicos que ainda trazem prejuízo. Então, alguns países já proibiram o uso, mas ainda tem outros países que acabam usando esses produtos que causam um dano maior para o trabalhador. Então, essa pulverização, se ela acontecer num dia com muito vento, pode fazer com que a pessoa, então, respire esse determinado poluente pelos pulmões, espalhe pela pele e daí também traz lesões. Além de que algumas coisas é tipo limão, né? Igual ele diz assim, se alguém espremer limão, não sai no sol, porque senão mancha a pele. Mesma coisa com esses efeitos tóxicos dos herbicidas e pesticidas. Quando cai na pele, ainda mais ele está exposto no sol, tem uma chance maior de fazer lesão na pele e queimadura. O nosso próximo trabalhador é aquele que faz montagem eletrônica. Então, igual como a gente comentou, é um trabalho um pouquinho mais minucioso, a mesa já fica mais alta, mas ela tem ali um contato direto com aquele material. Então, qual que é o problema disso? Quando você está mexendo com trabalhos muito perto, você tem que ter uma luz especial. Então, se você não tem uma luminosidade boa, é uma luminosidade reduzida ou uma lâmpada com uma qualidade baixa, isso também traz prejuízos oculares e também quando os funcionários ficam muito tempo sentados, prestando atenção naquele ponto, tomando cuidado. Então, ele tem problema no pescoço, pelo movimento que fica. Hoje em dia já é comum a gente ver o pessoal com problema no pescoço por estar no celular mesmo, então sempre está com a cervical assim abaixada, mas também quando você está fazendo um trabalho minucioso que requer atenção, a pessoa tem essa tendência de curvar os ombros e também ficar ali perto fazendo esse movimento que dá problema nas costas. Além disso, eles têm um problema de perigo dos fumos, as gotas de solda nos olhos, porque ele está muito próximo, pode também sofrer algum dano desse. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Agora, o nosso oitavo funcionário é um funcionário que ele é um trabalhador no escritório. Igual a gente comentou, muitas vezes tô com uma tossinha aqui, meu Deus do céu, né? Eu vou já tomar uma aguinha aqui para não forçar a voz, né? Senão vai ficar ruim pra gente conversar. Então vamos lá devagarzinho para não forçar a voz para falar com vocês. Então aqui, o próximo, ele é o trabalhador do escritório. Muito tempo acreditava-se que quem trabalhava no escritório ou em setor administrativo, ele não tinha dor nenhuma. Não tem um risco de acidente, vai falar assim, você só vai ficar lá na sala do escritório, no computador, não vai ter nenhum problema. Só que existem sim danos que eles podem estar sofrendo. Um deles é o estresse, porque acaba ficando naquela tela do computador, a própria tela do computador já cansa os olhos, então além de ter um problema psicológico, né, do estresse, existem também as condições das pessoas terem os riscos de mexer com os maquinários, copiadoras, às vezes mexem em alguns equipamentos para poder fazer as fotocópias. Isso faz com que a pessoa acabe, sim, forçando também a vista dela, né? Então, hoje em dia, já tem até umas películas de proteção no computador que você coloca, ela está alterando o tipo de luminosidade da tela do computador, né? Hoje em dia a gente já sabe também que muito tempo no computador ou muito tempo no celular faz com que as pessoas fiquem com problemas de visão, então aumenta o grau, a pessoa ela não precisava mais usar óculos, ela acaba precisando de mais,
porque ela força mais tempo. Eu mesma fui uma pessoa que fiz a cirurgia já, daí não parei de usar óculos, porque usava óculos desde os 9 anos. Daí eu fiz a cirurgia, só que depois, assim, na época da faculdade, quando começou o TCC, eu comecei lá a forçar de novo a vista. Então, dali, o meu grau, ele não tinha estabilizado, e isso prejudicou mais ainda, né? Porque eu já tinha feito a cirurgia, e muito tempo no computador aumentou meu grau. Então, depois, quando eu fui estudando ainda mais computador, e hoje em dia a gente sempre está no celular, né? Então, eu acabei tendo esse problema também de estar aumentando o meu grau do óculos de novo. Então, todo ano eu tenho que ir lá dar uma olhadinha para ver. É claro que se eu pudesse, eu até faria de novo uma cirurgia, mas a gente já sabe que vai ficar no computador, que vai ficar no celular. Então, corre o risco de novo de você fazer uma cirurgia e depois precisar de volta, né, de colocar óculos. Eu acho que eu não faria cirurgia de novo, né? A não ser que eu tivesse plena certeza que agora o meu grau estabilizou, ele não ia aumentar. Mas quando a gente fala, então, desses trabalhos em escritório, usa computador, usa maquinários, eles têm essa questão de problemas oculares, mas além disso, existem as questões com relação à luz do ambiente, ruídos e aquela questão dos bancos e das cadeiras não serem ergonomicamente estáveis. Então, às vezes, coloca uma cadeira que ela é muito grande para um funcionário que é menor, ou o contrário, né? Coloca uma cadeira pequenininha, um funcionário precisaria de uma cadeira maior. Tem que tomar cuidado com relação à altura da mesa, altura do banco. Então, são vários problemas que o trabalhador do escritório também pode estar sofrendo. O outro ponto é o trabalhador da construção civil, quando a gente tem andaimes, levando equipamentos, tijolos, um dos primeiros riscos que tem é cair material na cabeça deles. Então, a gente tem aqui risco de queda, deslizamento, desequilíbrio, corte, pode cair alguma coisa nele. Além disso, a questão da altura elevada pode fazer com que algum objeto mais pesado de cima caia neles. Então, tem que usar o calçado com a biqueira, tem que estar com o capacete, ele tem que estar bem protegido. E o último que eu trouxe para vocês era o funcionário da mineração, os mineiros, que nesse caso, eles estão ali expostos a poeiras, então entra aquela questão de ter algum problema no pulmão futuramente, se não usar máscara, ainda mais porque é tipo a agonia de hoje em dia, né, de usar a máscara, né? O pessoal às vezes vai para o laboratório, ela já não fica à vontade porque está usando a máscara. Então, ela corre o risco também de estar ali na mineração e ainda já está agoniado num ambiente fechado. Mas a máscara, a pessoa fica se sentindo ali claustrofóbica, né? Então, é por isso que, infelizmente, por mais que eles reclamem, é necessário colocar a máscara, por causa que a presença dessa poeira, desse pó, vai sendo direto inalado e vai para os pulmões e dá algum problema futuramente. Além disso, por eles estarem num ambiente fechado, tem o risco de fogo, de explosão, né? Eles trabalham muitas vezes tendo que abrir caminhos nas minas, então colocam explosivos para justamente aquilo abrir um caminho ali para eles irem, então corre o risco do que? De ter deslizamento, ruídos, queda dos materiais durante esse período, então também é um trabalho que corre um risco muito grande de acidentes. E aqui a gente trouxe para vocês algumas medidas para evitar os acidentes de trabalho. Então, né, primeiro, ter as orientações de segurança, é importante ter as placas de sinalização, orientar os funcionários novos, às vezes eles não têm noção do perigo que eles estão sofrendo, outras pessoas já trabalham na área há anos, já sabem como que funciona, o que eles têm que tomar cuidado, então é muito importante treinar os funcionários novos para que eles saibam os riscos que eles podem sofrer, tem que usar equipamentos de segurança, então, igual a gente falou, colete, capacete, luva, máscara, não deixar os objetos caídos no chão, né? Às vezes pode parecer óbvio que aquele objeto no chão alguém vai ver, mas se passa alguém que está distraído, ele já pode levar um tombo ali e se machucar também. Outro ponto importante é não obstruir os acessos de equipamento de emergência, como extintor, né, ou outro tipo de material que pode ser utilizado.
Então, não pode deixar um monte de coisa, entulho perto lá dos extintores, porque caso aconteça um acidente, tem que estar com fácil acesso para você pegar o extintor. Além disso, a gente tem outras medidas simples para evitar no ambiente do trabalho. Então, seguir as normas de segurança, orientar os funcionários sobre as normas de segurança, usar os equipamentos disponíveis e não bloquear o acesso aos equipamentos de emergência. Agora a gente vai ver os 6 direitos para quem sofre um acidente de trabalho. Né? Sofri um acidente de trabalho, que direito que eu tenho? Primeiro, ausência na carência para o recebimento do benefício. Então, você não precisa esperar um determinado período para poder receber o benefício, que seria esse período de carência. Existem alguns planos de saúde que você só pode marcar o exame se você pagar aquele plano de saúde por 6 meses, 1 ano. Né? Eu vejo isso até para quando a funcionária é mulher e daí ela quer engravidar, ela tem que ter o plano, por exemplo, por 1 ano, para daí ela poder começar a usar no caso dela, se ela for engravidar. Então, esse período de carência, ele às vezes é prejudicial, né? Mas dentro de um ambiente que está falando sobre acidente de trabalho, você não precisa esperar 3 meses, 2 meses, não. Sofreu um acidente, você pode já receber o benefício. Isso é muito importante. Até mesmo porque acidente é uma coisa que a gente não espera que ele aconteça. Outro ponto que é direito do trabalhador é a estabilidade. Então, com 12 meses no emprego, ele pode ser dispensado para completar o período. O seguro obrigatório de PVAT, então, caso teve um acidente de trabalho, e ele foi durante um percurso no trânsito, né, que a gente falou que está indo de van, alguma condição assim, a pessoa pode sim receber o seguro de PVAT, que é pago todo ano, né, então ele pode receber tanto o benefício do INSS quanto do DPVAT. Então, pode acumular os dois. O próximo ponto é o FGTS, então, durante o período que o empregado acidentado estiver afastado, ele tem ainda que continuar depositando para esse funcionário o valor para o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, não é porque ele parou de trabalhar, ele ficou de atestado 1 mês que vai deixar de pagar. Não, ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses afastado. O empregador, né, o chefe ainda tem que estar pagando o FGTS desse funcionário. E o próximo ponto, que é a isenção do pagamento do imposto de renda. Então, se ele recebeu um benefício por causa do acidente, ele não precisa, não tem que fazer o desconto no imposto de renda. Então, é direito do segurado que ele sofreu um acidente, a isenção do pagamento do que se refere a esse benefício. E por último, né, que eu queria passar para vocês, é com relação ao direito de quem sofre o acidente do trabalho, ele também receber as indenizações. Então, ele estava mexendo em algum equipamento, alguma situação dessa, então pode ser sim que ele sofreu um acidente e que está contribuindo para essa ocorrência do acidente. Então, igual na figurinha aqui, né? Era um material que estava sendo prensado, ele machucou a mão dele, então ele pode sim receber indenização pelos materiais, né? Danos materiais, danos morais, físicos que ele sofreu, e ele deve ser pleitado judicialmente. Então, é um direito, né? Que pode vir pelo advogado, sim, dele estar recebendo a indenização. A próxima tópico, a gente já está comentando um pouquinho sobre as normas regulamentadoras. Né? Eu vou marcar aqui para vocês, ó, que é a 10, com relação à eletricidade, e a 17 da ergonomia. Eu ia passar hoje, mas devido ao horário, já, e a gente falou bastante de acidente de trabalho, eu vou deixar, então, a parte da eletricidade para a gente conversar na próxima aula, tudo bem? Acho que vocês não se importam, não, né? A gente fala daí, então, da NR10, que é da eletricidade, né? A ergonomia eu já tinha comentado com vocês que a gente ia falar posteriormente, mas dali, então, essa parte da eletricidade da NR10 a gente deixa para semana que vem, tá bom? Dali eu já falo da eletricidade e depois eu falo também com vocês um pouquinho de início da ergonomia. Deixa eu verificar aqui.
Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntando, tá? Eu já aumentei lá o prazo do trabalho, do croquis dos mapas de riscos. Então, daí vocês fazem um desenho lá de algum espaço da casa de vocês, pintam com a cor, se você acha que é um risco químico, físico, biológico, daí vocês me mandam, pode me mandar por foto no AVA mesmo, tá bom? Então, daí hoje a gente fica com isso. A gente falou bastante coisa, né? Daí, então, eu vou deixar essa parte da eletricidade para a semana que vem, tá bom? Mas bom descanso para vocês. Qualquer coisa eu tô por aqui também. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando que a gente vai